Oi, gente, a aula de hoje é, na verdade, uma conversa sobre escrita poética. Então, eu vou falar sobre isso, sobre a escrita de poemas, sobre a relação entre ler e escrever, sobre o processo de criação do texto literário, enfim, eu vou apresentar a vocês algumas reflexões feitas na perspectiva, inclusive, de um projeto futuro de oficina para escrita de poemas, mas ainda a ser pensado e definido, e eu não sei exatamente quando. Eu vou tratar desse tema a partir de minha própria experiência de escritora, que, aliás, não pode ser separada de minhas atividades de professora de teoria literária e de tradutora. Falar de criação poética, expressão que eu coloco entre aspas, supõe também uma certa ideia de teoria literária e, por isso, nessa conversa sobre meu processo de escrita poética, eu vou remeter a um texto da crítica literária Leila Perrone-Moisés, e algumas reflexões do escritor francês Julien Gracq. Mais exatamente, eu vou abordar o processo de escrita de um poema, um único poema, de minha coletânea Rádio Melancolia, que foi publicada em 2022 pela Edita Cuja. É um livro que reúne 34 textos ilustrados pelo artista plástico Rui Marques Ferreira. Esse livro que vocês estão vendo faz parte de uma coleção chamada Caravelas, que foi concebida pela editora Érica Casado e pelo poeta e professor de literatura brasileira Pedro Marques. A coleção tem ao todo 10 volumes e no final do vídeo eu vou deixar para vocês o link da página da editora e também o link para o meu livro. Como o próprio nome da coleção já sugere, Caravelas, não é? Todos os volumes dessa coleção questionam, de modo mais ou menos indireto, nossa relação com o que somos. Nós, que temos como língua materna o português, uma língua que foi trazida para o nosso continente e nos foi imposta, portanto, por um povo europeu. O nome da coleção sugere uma relação ambígua e um tanto complexa com a língua portuguesa, e no caso dos meus poemas, uma relação ambígua também com as literaturas e a arte europeia. Essa relação ambígua é constitutiva daquilo que nós somos e está expressa, por exemplo, naquele famoso e muito citado verso do poeta modernista Mário de Andrade, aquele verso que diz o seguinte: sou um tupi tocando um alaúde, um verso retirado da coletânea Pauliceia Desvairada. Os poemas que eu publiquei podem ser considerados multitemáticos, mas ao mesmo tempo estão todos eles vinculados à ideia de melancolia. Eu não vou tratar aqui desse aspecto, mas eu indico que faz parte dessa coletânea um curto ensaio em que eu discorro sobre o sentido da melancolia brasileira ou melancolia à moda brasileira. E vocês veem aqui a página inicial, né, aqui na tela agora. Eu não vou ler e comentar o que está aí, mas se vocês quiserem, vocês podem voltar depois a esse ponto do vídeo para ler esse parágrafo inicial do ensaio. Hoje, o que me interessa é falar do processo de criação, e eu coloco criação entre aspas, né, o processo de criação do texto poético. Eu vou começar então remetendo a um texto de Leila Perrone-Moisés, intitulado A Criação do Texto Literário, que se encontra no livro As Flores da Escrivaninha. É um texto muito curto, de apenas 10 páginas, no qual a autora começa por discorrer sobre os possíveis sentidos da expressão a criação do texto literário. Vamos logo ler um trecho do início desse texto? E vocês vão ver que a autora começa explicando que esse texto foi escrito a pedido, isto é, ela foi convidada para falar sobre esse tema específico já com o título sugerido, né? A criação do texto literário. Isso é o que ela diz no primeiro parágrafo, né? E minha leitura começa no parágrafo que vem logo a seguir. A criação do texto literário. Embora pareça bastante neutro em sua generalidade, esse título já implica uma determinada teoria da literatura. A palavra criação supõe o tirar do nada, o tornar existente aquilo que não existia antes. É uma palavra teológica. Assim como Deus criou o mundo a partir do verbo, assim o autor literário instauraria um mundo novo nascido de sua vontade e de sua palavra. Para o leitor, esse mundo seria doado,
com todas as suas maravilhosas novidades, como o jardim do Éden a Adão. A palavra criação, aplicada ao fazer artístico, pertence ao vocabulário do idealismo romântico. Presume que o artista não imita a natureza, mas cria uma outra natureza, gerada por um excesso de caráter divino e destinada a uma completude autônoma. Bem, não vou ler inteiramente, vocês podem voltar ao texto depois, mas esse texto, como vocês percebem, questiona a expressão criação literária. A autora demonstra que essa expressão parece simples, mas que na verdade não é, como vocês viram. E na verdade o problema colocado, que me interessa aqui por essa expressão, pode ser resumido à seguinte pergunta: será que quando nós escrevemos, nós realmente estamos criando algo a partir do nada? Não acredito que seja isso, e não é mesmo, tanto que Leila Perrone Moisés vai continuar sua reflexão remetendo a alguns outros vocábulos que podem substituir a expressão criação literária, e ela vai, por exemplo, comentar os vocábulos invenção, produção, expressão e representação. Não vou comentar isso aqui tudo, mas só queria dizer que representação remete mais diretamente à prosa de ficção, na qual nós encontramos mundos imaginários, embora a gente deva dizer que a poesia também pode ter uma dimensão de representação, porém de modo outro que as narrativas, os romances, os contos, Mas isso, é claro, é assunto para um outro vídeo. O que eu quero fazer agora é contrapor a essas observações da Leila Perrone Moisés um outro autor. E aqui eu estou me referindo a um autor chamado Julien Gracq, um escritor francês do século XX, infelizmente pouquíssimo lido, porque é pouquíssimo traduzido aqui no Brasil. O excerto que eu vou ler foi retirado de um livro publicado por Gracq em 1981. O título é En lisant, en écrivant, e pode ser traduzido por lendo, escrevendo. Por que escrevemos? A velha e pérfida pergunta que a revista Littérature rejuvenesceu logo após a Primeira Guerra Mundial ainda não recebeu uma resposta. Não é nada certo, longe disso, que ela tenha apenas uma. Tampouco é certo que as motivações de um escritor não variem ao longo de sua carreira. Parece-me que, quando comecei a escrever, eu buscava materializar o espaço, a profundidade de certa efervescência imaginativa transbordante, algo parecido com a situação em que gritamos na escuridão de uma caverna para medir suas dimensões de acordo com o eco. E um pouco mais adiante ele diz: por que se recusar a admitir que escrever raramente se vincula a um impulso plenamente autônomo? Escrevemos, antes de mais nada, porque outros antes de nós escreveram. É ao primeiro que se lançou a este exercício que a pergunta realmente deveria se dirigir, o que significa dizer que ela não tem sentido nenhum. Bem, o que quer dizer isso? Simplesmente que sem leitura nós não podemos escrever. E todas as pessoas que escrevem são, antes de mais nada, leitoras. Feitas essas considerações, eu gostaria de me concentrar agora no processo de escrita de textos poéticos, comentando um poema da minha coletânea. Pois tudo que eu escrevo e tudo que escrevi tem a ver com o que eu li, de um modo ou de outro. Nisso, porém, há algo um pouco, às vezes, difícil de explicar, porque não se trata de copiar alguém, O que seria plagiar? E o plágio, como vocês sabem, não é desejável e muito menos é admissível. É preciso deixar bem claro que existe uma fronteira entre escrever inspirando-se numa memória pessoal de leitura e plagiar. São duas coisas completamente diferentes. Essa relação com os textos lidos pode ser muito perceptível e até mesmo confessa, mas ela também pode estar bem menos escancarada no resultado final daquilo que se escreve. Ou seja, a fonte que está por trás de tudo aquilo que foi escrito pode ser mais ou menos perceptível. Seja como for, aquilo que se lê
sempre está por trás daquilo que se escreve e pode aparecer nos textos literários de modo muito explícito ou nada explícito. Nós vamos ver, então, um exemplo disso nesse poema de minha autoria, um poema que talvez seja o mais estranho de todo esse volume Rádio Melancolia. É um poema em prosa. A maioria dos textos poéticos dessa coletânea são escritos em versos, mas esse é um poema em prosa, e nele a relação com o texto fonte, eu vou chamá-lo assim, é evidente. O poema é intitulado A um Passante, e o próprio título já remete a um soneto muito conhecido, um dos mais conhecidos do poeta francês Charles Baudelaire, que é intitulado justamente, traduzindo para o português, A uma Passante. Eu vou ler a tradução semântica que eu fiz desse poema, do Baudelaire, projetando aqui na tela para vocês, ao lado do original. Hoje não é o meu objetivo comentar os problemas e as dificuldades de tradução de um soneto como este. Isso pode, inclusive, ser objeto de uma outra aula e seria até muito interessante. O que eu chamo de tradução semântica é uma tradução que se preocupa unicamente com o conteúdo do original, sem nenhum tipo de preocupação com a forma. O soneto original do Baudelaire é todo rimado, ele é feito de alexandrinos perfeitos e nada disso é levado em consideração na minha tradução, que ficou então assim. A uma passante. A rua ensurdecedora ao redor de mim urrava. Alta, magra, de luto fechado, dor majestosa, uma mulher passou, com a mão suntuosa erguendo, balançando o festão e a bainha. Ágil e nobre com sua perna de estátua. Eu bebia, crispado como um extravagante em seu olho, céu lívido em que germina o furacão, a dor que fascina e o prazer que mata. Um relâmpago e depois a noite. Fugidia a beleza cujo olhar me fez repentinamente renascer, só te voltarei a ver na eternidade. Alhures, bem longe daqui. Tarde demais, jamais talvez, pois ignoro para onde foges, tu não sabes para onde eu vou, ó tu, que eu teria amado, ó tu, que o sabias. Bem, como vocês veem, o soneto do Baudelaire fala vou comentar muito rapidamente aqui, né? Ele fala de um encontro fulminante ocorrido na grande cidade, né? Na coletânea do poeta francês, esse soneto é parte de uma seção intitulada, inclusive, Quadros Parisienses. O soneto, que contém alguns elementos narrativos, né, é uma espécie de cena de amor à primeira vista, que é um tema literário atemporal, né? Mas aqui é um amor à primeira vista, mas na verdade é um amor abortado, né, que não se completa e que não se realiza. Foi este soneto que me inspirou um texto poético que eu vou ler a seguir para vocês. A um passante, a rua ensurdecedora em volta de mim urrava. Charles Baudelaire. Num burburinho para entretenimento e abastecimento de títeres, a praça de alimentação em volta de mim bramia e arrotava cheiros. Os olhos especulares de um ser ali passando surrupiaram impulsivos umas heranças minhas, afetos malfadados, promessas nunca feitas nem por mim nem por ninguém. Essas realidades dormentes delinearam-se bem suspensas dali, enquanto os olhos de catálise do belo desconhecido modificavam as velocidades da orquestra de reações que eu era naquele instante. Nem sei se os olhos dele viram aquelas nuvens suspensas lá. Bem, as duas primeiras observações que eu tenho a fazer aqui é que eu transformei o poema fonte, que é feito em versos e é rigorosamente metrificado e rimado, eu o transformei num poema em prosa, de forma muito livre. E eu também mudei o endereçamento do poema, que agora remete a um e não a uma passante. A troca
do artigo indefinido feminino, uma, né, pelo indefinido masculino, marca uma espécie de atualização do conteúdo, pois acena para questões próprias do tempo histórico em que nós vivemos. Vocês sabem que a discussão sobre gênero é uma das mais presentes no mundo contemporâneo e que era inexistente na época do poema fonte, né? Assim, se no poema fonte o endereçamento é feito a uma mulher que passa na rua, no meu texto a voz poética que fala se dirige a um homem. Mas é preciso notar que nos dois casos, tanto no original, isto é, no poema fonte, quanto no poema derivado, a voz poética que fala não tem gênero definido. Não sabemos se quem fala é um homem ou uma mulher, pois nos dois textos poéticos não existem marcas de gênero que identifiquem a voz elocutória do poema. Contudo, se a gente levar em consideração o tempo histórico em que viveu Baudelaire, a voz elocutória só poderia ser a de um homem. Contemporaneamente, isto é, no poema derivado, que é o meu, esta voz poderia ser tanto a de uma mulher falando a um homem, quanto a de um homem falando a um outro homem, o que também atualiza o tempo histórico da cena de amor à primeira vista, já que no século XXI as relações homoafetivas não são mais um tabu. Essa questão fica em aberto no meu poema. Tanto é possível ter aqui um eu poético masculino se dirigindo a um homem, e neste caso o poema sugere um encontro homoafetivo, quanto se pode ter um eu poético feminino se dirigindo a um homem. Neste segundo caso, o poema assume ares feministas, pois, segundo a tradição, raramente poemas tratando de cenas desse tipo são dirigidos a homens por uma voz feminina. Um outro aspecto importante é a epígrafe que eu incluí no meu poema. Como vocês veem, trata-se exatamente do primeiro verso do poema fonte. A rua ensurdecedora ao redor de mim urrava. E o nome do poeta Baudelaire vem logo a seguir. Então, essa epígrafe vem para deixar clara a apropriação do poema do Baudelaire, que fica escancarada e que se demarca, assim, de maneira muito óbvia do plágio. Na verdade, o meu poema em prosa é uma homenagem ao poeta francês. Nós podemos dizer que é uma espécie de pastiche, para usar uma denominação proposta pelo teórico francês Gérard Genette em seu livro Palimpsestos, a literatura no segundo grau. A apropriação, no caso do meu poema, não é satírica, não é burlesca, não se trata de uma tentativa de paródia. A apropriação feita aqui pode ser considerada um pastiche, isto é, uma espécie de imitação, vamos dizer assim, mas escrita em registro de reverência ao grande poeta francês. Um outro ponto que eu gostaria de comentar é a substituição do espaço em que ocorre essa cena de um amor à primeira vista abortado. No poema fonte, ela ocorre na rua de uma grande cidade, uma grande capital europeia do século XIX. Lembrem-se, a seção é intitulada Quadros Parisienses, né? E no derivado, no meu poema, a cena se desloca para o contemporâneo, que pode ser identificado como americano. E aqui eu estou me referindo às Américas como um todo e não unicamente aos Estados Unidos. Que lugar é esse? É um horroroso centro comercial, um mall, né? Um desses espaços sem identidade urbana denominados aqui no Brasil, né, pela expressão inglesa shopping center, né, embora a expressão não seja empregada nesse texto poético. Esses lugares, né, os shopping centers, né, são o avesso da urbanidade, são o avesso da rua. E a esse deslocamento espacial podem ser atribuídos muitos sentidos que eu não vou comentar aqui, porque eu também não quero fazer aqui uma exegese, né, completa, exaustiva do que quer dizer o meu próprio texto. A cada leitor a sua leitura. Bem, este era um exemplo de poema derivado de um poema fonte e que resultou numa espécie de pastiche, como eu disse.
Mas é apenas um exemplo. E eu queria deixar claro para vocês que nem todos os poemas publicados no meu livro foram escritos de acordo com um procedimento exatamente idêntico a este que eu acabei de expor. Neste caso, né, que eu expus aqui, a memória de leitura é escancarada, está escancarada, e ela se assume de modo pleno e inequívoco. Mas em muitos outros poemas isso não acontece. Muitas vezes, a dívida com outros textos lidos é bem mais sutil e, às vezes, até dificilmente identificável. Nesses casos, a memória de leitura pessoal, né, que presidiu ao processo de escrita, é quase inconsciente. Como eu disse na descrição desse vídeo, e eu espero ter mostrado isso, os livros, como as plantas, têm suas raízes e estas raízes são outros livros. Assim, não existe escritor que não seja leitor. Escrever, seja em prosa ou verso, não é um impulso inteiramente autônomo, pois ele é sempre comandado por uma memória de leitura daquele ou daquela que escreve. Por isso, se você quer ser escritor ou escritora, lembre-se, leia. Leia muito, pois suas leituras vão forjar sua escrita e seu temperamento como escritor ou escritora. Muito obrigada a quem ficou comigo até aqui. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, caso não tenham feito isso ainda, e também para ativar as notificações, né? Façam isso também. E se alguém quiser comentar esse vídeo ou até mesmo sugerir ideias para outros vídeos, né? Essas sugestões e esses comentários são muito bem-vindos. Namastê!